Essa animação Onde vem essa animação toda? é porque é muito bom dar aula para vocês. Vocês são meus melhores alunos. Professor. Cada semestre que passa, uma comunidade sai. É claro. Ó, farmacologia para vocês, então, enfermagem e biomedicina. Objetivos da aula de hoje, ó. Nós vamos trabalhar hoje uma questão que ainda não está relacionada com os grandes sistemas orgânicos. Nós ainda não vamos ver os medicamentos que são adaptados, né, são organizados nesses tratamentos, por exemplo, de hipertensão, medicamentos para diabetes. A gente ainda não está vendo isso. A gente começou com farmacocinética, depois com farmacodinâmica. Hoje a gente vai falar de interações medicamentosas e de segurança na terapia farmacológica. Então, esse é o preparo para depois a gente entrar nos grandes sistemas orgânicos. Então, a gente vai ver fármacos que afetam o coração, pressão arterial, fármacos que são antibióticos, antivirais, antitumorais, analgésicos. E aí, quando a gente estiver trabalhando esses sistemas, cada um deles a gente vai também falar de farmacocinética, farmacodinâmica, interação medicamentosa e segurança. Todos eles a gente vai voltar a abordar isso quando for pertinente. Mas essa introdução é geral para toda a farmacologia. Então, na aula de hoje, a gente tem o objetivo, né, de compreender o conceito de interação medicamentosa e a importância para a resposta farmacológica, porque esses compostos químicos, né, os fármacos, podem interagir entre si, podem interagir com alimentos, podem interagir com outros componentes, outros fármacos, né, que são administrados nesse paciente. Então é importante a gente ter essa noção de interação medicamentosa antes de iniciar o estudo específico dos grupos de medicamentos. Vamos diferenciar hoje algo que nós já trabalhamos na aula passada, que foi o antagonismo, e o que nós vamos ver nessa aula de hoje, que é o sinergismo. O que é sinergismo? Sinergia, né? É quando os fármacos podem, vamos dizer assim, ao ser administrados juntos, interferir no mesmo receptor e esses efeitos se somam. Pode ser no mesmo receptor, pode ser em receptores diferentes. Ansiolíticos? Exatamente. Se você toma 2 ansiolíticos, por exemplo, os efeitos podem se somar. Se o paciente está fazendo tratamento com um ansiolítico, de repente muda-se o medicamento, ele passa a fazer um novo tratamento, sem dar um tempo para o outro medicamento ser biotransformado e eliminado, os dois vão ter ação sinérgica e a principal consequência, um potencializa o outro. A principal consequência disso é a síndrome serotoninérgica, que eu coloquei na aula de hoje. Então, uma das coisas que eu quero que vocês guardem dessa etapa para sempre é a síndrome serotoninérgica, que é muito comum. Os pacientes que então fazem tratamentos, que usam esses medicamentos que são ansiolíticos, né, inibidores da recaptação de serotonina, nós vamos entrar nessa classe ainda. Por exemplo, se eu tomo anti-ansiolítico, aí, por exemplo, se eu tomar melatonina, eu passo mal, eu fico com muita dor de cabeça e me dá vômito. Tá vendo? Isso é um tipo de interação medicamentosa, possivelmente. Pode ser uma... Porque esses medicamentos, se eles estão envolvidos com a recaptação de serotonina, por exemplo, eles ajudam a modular o sono. E aí, com a melatonina já é uma reguladora. Então, será que eles não estão interagindo entre si e provocando esses efeitos adversos? Só de vez. Agora já sei, não estão mais. Então, essa é a questão. Então, a gente vai ver algumas referências semelhantes a esse exemplo na aula de hoje. Então, diferenciar sinergismo e antagonismo. Antagonismo, vocês já viram que é quando eu chego no receptor, mas não provoco a ação do ligante natural daquele receptor. Então, é um fármaco que impede, bloqueia o receptor. Isso é o antagonismo. O sinergismo é quando eu tenho fármacos que vão trabalhar juntos para produzir um efeito terapêutico. E se eles estão juntos, muitas das vezes esse efeito terapêutico pode virar um efeito adverso. Porque aí
o estímulo biológico deles pode estar além do necessário para a terapia. Então, esses sinergismos muitas vezes são bons, mas também podem ser muito ruins. Vou dar um exemplo de sinergismo bom, já de cara agora, que todos vocês conhecem. Amoxicilina com clavulanato de potássio. Qual que é o papel da amoxicilina? Qual que é o papel do clavulanato de potássio? A amoxicilina é um antimicrobiano. E as bactérias que possuem certa resistência contra derivados da penicilina produzem enzimas que degradam o anel lactônico, a estrutura da amoxicilina. O clavulanato inibe essa enzima bacteriana. Então, a associação de ambos, né, promove um sinergismo muito interessante. Aquela bactéria, então, que porventura adquiriu resistência, com a enzima, vai ter a enzima inativada pelo clavulanato. E aí a amoxicilina passa a fazer efeito. Então, o sinergismo tem essa dupla característica, tá? Identificar também como alimentos e outras substâncias podem modificar a ação de fármacos. Então, principalmente quando a gente estiver falando dos medicamentos que são psicotrópicos, né, tem interação com alimentos também específicos, eu trouxe exemplos mais gerais para vocês hoje. O exemplo mais clássico são as tetraciclinas, que também são antibióticos, com leite. Você tomava tetraciclina com leite? Eu tomava injetável. Injetável, aí não tem problema. Mas se tomar o via oral com leite, também dá problema. Porque o cálcio presente no leite vai interagir com a tetraciclina. A estrutura da tetraciclina, né, são 4 ciclos, como o próprio nome já diz, tetraciclina. Esses 4 ciclos vão interagir com o átomo de cálcio. Então é como se eles abraçassem o átomo de cálcio, que é positivo. E aí, esse fenômeno, quando acontece, a gente chama de quelação. Quela o cálcio. Ao quelar o cálcio, a tetraciclina não consegue ser corretamente absorvida, então não vai exercer o seu efeito antimicrobiano. E tem pacientes, na experiência de vocês já viram algum paciente que gosta de tomar medicamento com leite? Ou a pessoa fala assim, não, bebe esse medicamento com leite porque vai ser melhor para o seu estômago. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem gente que faz isso. Aí tem gente que já fala que corta o efeito, mas não de todos. Da tetraciclina, sim, entendeu? Então, são várias nuances aí envolvendo os medicamentos. E diferenciar também efeito terapêutico, efeito adverso e toxicidade. Então, lá para o final da aula, a gente vai falar essas questões de efeito terapêutico, efeito adverso, toxicidade. Compreender o conceito de contraindicação. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês lá, no que diz respeito, por exemplo, às grávidas, né? O FDA tem aquela classificação, eu trouxe essa classificação para mostrar para vocês. Essa classificação não está mais em uso nos Estados Unidos, mas nós continuamos com essa classificação aqui no Brasil. Então, quando você vê lá categoria A para o FDA, para grávidas e lactantes, categoria B, C, D, eu vou explicar isso direitinho para vocês hoje, com exemplos ali. Reconhecer situações em que as interações podem aumentar, reduzir ou modificar a resposta farmacológica. Então, tem interações, pessoal, que são até benéficas. A vitamina D, por exemplo, o ideal é consumir vitamina D com alimentos gordurosos, porque essa gordura do alimento favorece a absorção de vitamina D, que também é um lipídio, lá no intestino. Então, tem interações que são benéficas, tem interações que não são benéficas, tá? E relacionar esse conhecimento à segurança do paciente às práticas da enfermagem e da biomedicina no que diz respeito à farmacologia. Então, até onde nós chegamos agora? Ó. Já discutimos, então, o conceito de farmacocinética, estudamos o caminho do fármaco pelo organismo. O que está relacionado com a farmacocinética? Ó, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação do medicamento. Então, esse medicamento é absorvido. Tem várias vias de absorção dos medicamentos. Tem a via oral, parenteral, cutânea. Várias vias são possíveis, certo? Depois de absorvido, esse medicamento é distribuído. Ele vai ser distribuído principalmente por interações com proteínas plasmáticas. A principal proteína é a albumina. Então, a albumina tem partes dela que são lipofílicas, e a maioria esmagadora dos medicamentos é lipofílica. O medicamento vai lá, encosta na albumina e vai sendo transportado pelo sangue.
E aí vai se distribuindo pelo corpo inteiro. Biotransformação é justamente a mudança da estrutura desse fármaco. Ele não fica para sempre com a mesma estrutura, ele é quebrado por enzimas, ele é biotransformado. E geralmente nesse processo ele fica mais polar. Ficando mais polar, ele fica mais solúvel em água e ele consegue ser eliminado do organismo. E a eliminação dele que é o subsequente. Então a gente já viu a questão farmacocinética e a farmacodinâmica. Farmacocinética, então, para resumir, é o que o corpo faz com o fármaco e a farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o corpo, né? Estudamos como o fármaco interage com seus alvos farmacológicos e produz uma resposta. Para onde nós vamos hoje? Interações medicamentosas. Agora vamos compreender como outros medicamentos, alimentos, substâncias podem modificar essa resposta farmacológica. Essa modificação com as interações, essa modificação pode acontecer tanto na farmacocinética quanto na farmacodinâmica. Por exemplo, vamos pensar aí num etilista crônico, uma pessoa que faz uso de álcool de forma crônica. O fígado dessa pessoa tem enzimas em concentrações muito diferentes de uma pessoa que não faz uso de álcool. Então, quando esse etilista crônico usa um medicamento, esse medicamento vai ter uma farmacocinética totalmente diferente nele, em comparação com uma pessoa que não faz uso do álcool. Então, esse já é um exemplo de uma substância alterando a cinética do medicamento. É uma interação, tá? O álcool também, não é um depressor do sistema nervoso central? Causa sono e tudo mais? Se eu uso, então, um medicamento que também deprime o sistema nervoso central, essa é uma interação na farmacodinâmica. Faz sentido ou eu estou maluco ou eu estou doido? Deixa quieto. Faz sentido. Muito obrigado, meu melhor aluno. Então, vocês percebem que essa substância interage tanto na cinética quanto na dinâmica de outros medicamentos. E aí, depois de adquiridos esses conhecimentos, esses 3 principais pilares aqui, é que nós iremos para a farmacologia dos sistemas. Aí nós vamos ver, a partir desses fundamentos, compreender a ação dos fármacos nos diferentes sistemas do organismo. Aí nós vamos para os fármacos utilizados no tratamento da hipertensão, fármacos utilizados no tratamento do diabetes. Mas, obviamente, que na aula passada e na aula de hoje eu trouxe alguns exemplos de fármacos para vocês. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar um antimicrobiano. Do mesmo jeito que vocês viram, vocês comentaram sobre a amoxicilina e o clavulanato, tem o sulfametoxazol mais trimetroprima, que eu vou mostrar na aula de hoje. É também um sinergismo para o tratamento de infecções bacterianas. Então, o que é uma interação medicamentosa? A interação ocorre quando a presença de outra substância modifica a resposta produzida por um medicamento. Então, essa interação pode ocorrer entre 2 ou mais medicamentos, mas também entre medicamentos e alimentos, bebidas ou outras substâncias. Vocês que estão no home care, por exemplo, ou que cuidam de idosos, trabalham em hospitais, vocês veem que idosos tomam 11, 12, 15 medicamentos. Nossa, isso não dá. Claro que dá. Dá. Vai dar ruim de alguma forma, né? Vai. Esses idosos precisam de um acompanhamento muito mais específico para verificar possíveis interações medicamentosas que acontecem ali. Em idosos, para vocês terem ideia, tem trabalhos, né, que foram publicados com uma lista chamada lista de Beers-Fick. Beers-Fick foram os pesquisadores, então, que estabeleceram essa lista. Em que consiste essa lista? Em fármacos que são potencialmente prejudiciais para idosos. Então, se o idoso que você está conduzindo no tratamento usa algum medicamento dessa lista, é possível avaliar a substituição desse medicamento por algum outro mais seguro, que atue no mesmo mecanismo, que produza efeitos terapêuticos semelhantes. Então, essa é uma questão importante, por exemplo, para o pessoal da enfermagem, quando for ter a saúde do idoso. Vocês têm essa disciplina, não tem? Já tiveram ou não? Se vocês tiverem, vocês vão levar lá para a professora. Qual professora é a Laís? Aí vocês vão falar, ô professora Laís, o Antônio falou da lista de Beers-Fick, com os medicamentos que são potencialmente perigosos em idosos. E aí você fica
mais preparado para trabalhar especificamente no idoso. Vocês também vão ter saúde da mulher. Na saúde da mulher entra a saúde da gestante. Aí a gente vai ver aquela classificação lá do FDA, que lá não funciona mais, foi substituído em 2015, mas o Brasil ainda adota essa mesma classificação. Tá? Como consequência, o efeito de um fármaco pode ser aumentado, reduzido ou modificado com essas interações medicamentosas. Algumas interações são então utilizadas de maneira intencional, com o objetivo de melhorar a resposta terapêutica. Então, o exemplo que eu dei da vitamina D é intencional fazer com que a vitamina D seja administrada junto de uma alimentação que tenha gordura. Então, pode ser junto do almoço, que costuma ter gordura. Aí ele é melhor absorvido. Você come carne de porco, costela, carré, a vitamina D é boa nessa hora. Excelente. Toda carne vai ter gordura, né? Umas mais, outras menos. Peixe, por exemplo, tem, mas é diferente da gordura do porco. Eu, particularmente, gosto de porco porque dá sustância, né? Não sei comer sem torresmo, não. Se eu pudesse comer torresmo todo dia. É. E outras interações podem resultar em redução da eficácia, aparecimento de efeitos adversos ou aumento da toxicidade. Digamos que a pessoa utilize um medicamento e ele vai ser degradado pelas enzimas hepáticas, só que o mesmo arsenal de enzimas degrada 2 medicamentos. Se você utiliza os 2 juntos, essas enzimas vão ficar saturadas, um deles pode adquirir concentrações tóxicas no organismo. Que esses medicamentos que são administrados pela via oral, eles passam pelo metabolismo de primeira passagem hepático, assim como todos os nutrientes. Todos os nutrientes não são absorvidos no intestino, vão para o fígado. É assim. O medicamento é a mesma coisa, absorvido no intestino, vai para o fígado. E lá no fígado, entre aspas, essas enzimas já cortam o efeito desse fármaco. Isso é o metabolismo de primeira passagem hepático. Então, todos os medicamentos da via oral passam por isso aí. Então, quando, por exemplo, numa emergência, aquele captopril, que era para ser administrado pela via oral, é administrado pela via sublingual, a concentração dele no sangue vai ser muito maior do que a pretendida pelo fabricante. Por isso que é feito isso em emergências. Não fazer é pior do que os efeitos adversos de fazer para esse paciente aí. E lembrem-se sempre disso. O tratamento não pode ser pior do que a doença. Então, a gente vai ver exemplos aí hoje, né? Em medicamentos que são talvez contraindicados para grávidas, mas são utilizados por quê? Porque se não usar, é pior para a grávida, é pior para o bebê, é pior, entendeu? Então, lembre-se sempre disso. Até para qualquer paciente, né? Essa é a lógica. Mas ele reduz a dosagem. Então, nesse caso aí, sim, é proibido. Proibido não. Não pode. Não é indicado? Não é indicado, mas tem que usar. Tem que usar. Isso reduz a aí dosagem tem... para não prejudicar o... Sim, aí as dosagens são alteradas. Isso aí. Então, como que as interações medicamentosas podem acontecer? As interações podem modificar a resposta aos medicamentos por mecanismos farmacocinéticos ou farmacodinâmicos, como mostrei para vocês. O que é uma interação farmacocinética? Ela ocorre quando uma substância modifica a absorção, distribuição, biotransformação ou eliminação do fármaco. Como consequência, pode ocorrer aumento ou redução da concentração do fármaco no organismo. Então, essa interação farmacocinética vai alterar, por exemplo, a concentração plasmática do fármaco. Ela pode estar maior ou pode estar menor. Então, fármacos que são tradicionalmente administrados e são biotransformados no fígado por um arsenal específico de enzimas, vamos dizer que você usa cronicamente um fármaco assim. Esse arsenal de enzimas no seu fígado vai estar muito maior do que numa pessoa normal. Pode alterar a TGO, a TGP? Sim, sim. Inclusive, muitos casos de cirrose hoje em dia não são causados por... medicamento. Exatamente. As pessoas utilizam muitos medicamentos e aí isso sobrecarrega o fígado, mata os hepatócitos, aumenta o TGO e TGP.
tá? Então, essas interações farmacocinéticas vão atrapalhar a cinética dos fármacos envolvidos. E as interações farmacodinâmicas vão ocorrer quando um fármaco modifica, né, o efeito de outro fármaco, sem necessariamente alterar sua concentração no organismo. Como consequência, seus efeitos podem ser aumentados ou reduzidos. Então, podem ter fármacos, vamos dizer que a pessoa faz um tratamento para hipertensão, e ela vai usar um diurético e um beta-bloqueador lá, ou um alfa-bloqueador. Esses fármacos vão atuar sinergicamente. Eles podem se potencializar. Os mecanismos de farmacodinâmica são diferentes, mas o efeito que eles estão procurando é o mesmo, reduzir a pressão arterial. Então, se eu tiver os dois reduzindo a pressão arterial ao mesmo tempo, a pressão vai baixar demais. Então, vamos dizer que a pessoa usa losartana e captopril. A losartana é um antagonista da angiotensina 2, o captopril é o inibidor da ECA, que também vai dar um resultado lá na diminuição de angiotensina 2. Mas os dois juntos, dependendo da dose, podem ter um efeito sinérgico tão grande que vai ser prejudicial para o paciente. A pressão vai cair muito. Aí esse paciente, por exemplo, pode estar sujeito a quedas. E a gente sabe que quando, por exemplo, um idoso cai, 2 Cs. O STI ou o cemitério. Meu avô falava isso. Graças a Deus ele nunca caiu. Mas ele sabia dos riscos, né? Só para lembrar aqui, ó, a farmacocinética modifica a concentração do fármaco e a farmacodinâmica modifica a resposta ao fármaco. Então vou dar exemplos para vocês, ó, de interações farmacocinéticas. Então lembra que eu falei da tetraciclina com leite? Os antiácidos que nós usamos, o Eno, o Guaraná, Alívio Jar, Estomazil, todos eles têm íons na sua constituição. Então se eu tomo um Estomazil e a tetraciclina, nesse estomazil vai ter o íon cálcio que vai interagir com a tetraciclina da mesma forma que o cálcio do leite interagiria. Então, um exemplo de interação farmacocinética é o de antiácidos com a tetraciclina. Vai ocorrer a formação de um complexo lá no intestino entre as tetraciclinas e os íons dos antiácidos. A formação de complexos nesse trato gastrointestinal reduz a absorção do antibiótico. A concentração plasmática, então, da tetraciclina vai ser menor. Por causa dos íons do antiácido que vão ser abraçados pela tetraciclina. Essa tetraciclina não será absorvida no intestino. Esse complexo vai embora para as fezes. Entendeu? E aí, como que eu vou ter uma concentração terapêutica da tetraciclina no sangue do paciente? Outra interação, e essa vou perguntar para vocês aí, principalmente para as mulheres, se vocês já ouviram um caso desse. Antibióticos de amplo espectro, mas o anticoncepcional contendo etinil estradiol. Vocês já ouviram falar? Hã? Corta o efeito. Por que corta o efeito? Ocorre uma alteração da microbiota intestinal da mulher. Aí ocorre uma possível redução da desconjugação dos metabólitos estrogênicos, o que diminui a recirculação enterohepática do estrogênio. Difícil? Calma que eu vou te explicar. O que acontece com esses anticoncepcionais quando a mulher faz uso deles? Eles não têm uma estrutura muito semelhante à do colesterol? Etinil estradiol é muito igual ao colesterol. Esse etinil estradiol, então, vai circular no sangue da mulher depois de absorvido e ele vai parar lá nos sais biliares dela. E aí ele é enviado lá para o intestino, junto desses sais biliares. A microbiota intestinal faz o seguinte, ela desgruda esse etinil estradiol do complexo que ele forma com algum outro componente lá. Ele é conjugado com alguma coisa para melhorar a sua eliminação. A microbiota vai lá e reativa o etinil estradiol. Reativando o etinil estradiol lá no intestino, que é a microbiota intestinal, ele é reabsorvido e vai para o sangue de novo.
Então, para que ele mantenha sua concentração plasmática, terapêutica, anticoncepcional na mulher, conta-se com essa recirculação, com a microbiota intestinal reativando esse fármaco, enviando ele para o sangue novamente. E aí ele consegue, vamos dizer assim, atingir concentrações plasmáticas que impedem o amadurecimento dos folículos da mulher, e etc., exercendo seu efeito anticoncepcional. Quando a mulher, junto do anticoncepcional, faz uso do antimicrobiano, os antimicrobianos eles não vão lá para sua garganta só tratar sua dor de garganta, não. Eles vão para o seu corpo inteiro. Todas as bactérias do seu organismo vão sofrer o efeito desse antimicrobiano. Consequentemente, o que acontece com a microbiota intestinal dessa mulher? Vai morrer também. Então, a quantidade de fármaco que é reativada do anticoncepcional etilioestradiol, reativada e enviada para o sangue novamente é menor. Ele é mais secretado, excretado. E aí a concentração do anticoncepcional no sangue diminui, deixa de exercer o seu efeito anticoncepcional. Mas aí já era. Depois de 9 meses, tem o resultado. Vocês já engravidaram assim também ou não? Esse lado aí eu não teve nenhuma, não. É um antibiótico diferente? Como é que fica isso? A amoxicilina, por exemplo, é de amplo espectro. Claro, qualquer antibiótico que não seja muito seletivo vai afetar a microbiota intestinal. Isso está na bula. Vocês leem a bula dos anticoncepcionais de vocês? Então vamos começar a nossa farmacologia conosco, cuidando de nós mesmos, de nós mesmas? Vamos ler as bulas dos medicamentos que a gente toma, né, gente? Preferencialmente indo lá no bulário da Anvisa e baixando a bula do profissional, né? Porque a bula que vem na caixinha não tem tudo. Tem muitas coisas ali que não se coloca na bula da caixinha, que é a bula do paciente. Então vamos fazer esse exercício quando chegar em casa aí de... Porque o medicamento é uma tecnologia, vocês estão usando uma tecnologia sem saber os pontos fortes, os pontos fracos. E aí pode dar problema. Mas se você for ler trocando na bula, você nem toma. É por isso que eu não tomo qualquer medicamento. Posso perguntar na prova? Ah, isso daí tá um pouco mais complicado. Quem for mulher vai acertar, porque... Né? A Márcia só. Ela descobriu. Ela descobriu Então, hoje. volta melhor. Foi da melhor, graças a Deus, né? Melhor que hoje tem o psicólogo, né? É, ué, até psicólogo. E assim, nossa. Mas às vezes na Esse época eu tava... antibiótico acabou com o meu estômago, passando uma... Então foi da pior maneira também. Nossa, eu saiu, eu passo muito mal. Esse antibiótico acabou comigo. Ela falou, faz o teste de gravidez. Eu falei, tá louca, eu tomo antibiótico, eu tomo anticoncepcional, menina. Ela falou, depois você me fala. No outro dia, eu fiz o teste. Pá, Viu? gravidíssima. Eu vou perguntar então, só a Márcia vai acertar na prova. Então não pergunta. Ainda vai colocar lá, isso ainda aconteceu comigo. Te falo passo a passo. Aí. E interações farmacodinâmicas também, gente. Ó, exemplos para vocês aqui. Por exemplo, o opioide. Me dá um exemplo de opioide. Morfina, muito bem, minha melhor aluna. Morfina é aquela outra... Opioide. Fentanila. Fentanil. Isso. E benzodiazepínicos. Clonazepam, alprazolam, conhecido também como Rivotril. Então, o opioide mais o benzodiazepínico, pessoal, é uma interação que atua por mecanismos diferentes. A opioide, a codeína, É, ela é a base análogo. de morfina, né? É, um análogo deles. Só que quando eu misturo opioide e benzodiazepínicos, por mais que eles atuem por mecanismos diferentes, eles têm a mesma finalidade, é causar uma depressão. O opioide é nos receptores Mi. O benzodiazepínico, ele aumenta a entrada de cloreto nas células. A gente vai ver isso quando estiver... É a base de ópio. Isso, eles, vamos dizer assim, começaram a ser pesquisados por conta do ópio, né? Por isso que
essas estruturas químicas que são semelhantes, a gente chama de opioides, derivados de um composto extraído lá do ópio. Então, ambos promovem uma depressão do sistema nervoso central, tanto os opioides quanto os benzodiazepínicos. Se eu associar ambos, então, pessoal, essa associação pode intensificar a sedação e o comprometimento respiratório. Então, é tão forte essa associação que os impulsos nervosos associados à respiração vão diminuir. Pensa comigo, você pensa para respirar? Não. Os seus neurônios já estão acostumados a fazer esse processo. Só que se eu promover uma sedação, até isso para de acontecer. Essa sedação, os opioides produzem, os benzodiazepínicos também. Então, se eu tomar uma codeína e um alprazolam, eu posso ficar doidona. É. Sedado. E aí isso aumenta o risco de toxicidade grave. E o antihipertensivo com outro antihipertensivo, que é o exemplo que eu já dei para vocês, por exemplo, aí a hidroclorotiazida com losartano e com captopril. Os efeitos sobre a pressão arterial podem se somar, maior redução da pressão arterial. Vamos dar um exemplo de caso para vocês agora, mais específico, né? Relacionado aí com a toxicologia. Opa! Vocês lembram disso aí? Caso do Brigadeirão? Ah, lembro. Quem é a psicóloga presa por suspeita de matar o namorado? A Júlia Andrade, Catermal Pimenta, suspeita de matar o empresário Luiz Marcelo, com um brigadeirão envenenado. De acordo com o que a gente viu na aula de hoje, o que poderia ter nesse brigadeirão? Toxicologistas da perícia da biomedicina. Uma interação medicamentosa entre o fármaco. Ó, o negócio aconteceu, ele comeu o brigadeiro, né? E ele teve uma parada respiratória. Então, pode ter colocado um opioide e mais um... Como é que é? Benzodiazepínico. Isso aí. Faz sentido para vocês? Se ela pegou morfina, Amassou e colocou um alprazolam de 120. por isso que esses medicamentos são controlados. Hã? Posso perguntar na prova, biomedicina? Posso perguntar na prova, enfermagem? Isso aí pode, não de concepção. Para você, que faz... como é que chama? Seminário de toxicologia, toda vez que tem a Semana da Biomedicina, tem um caso que a Bruna coloca de perícia, envolve o medicamento. Aí vocês já estão acostumados com essa questão toxicológica, né? Mas faz sentido também perguntar para a enfermagem, vocês não reclamaram. Então eu posso perguntar na prova. Do anticoncepcional, não. Ô louco, mestre. É o mais fácil. Que isso? Vamos- Qual é o objetivo? Pode ser, uai. Vamos continuar aqui então, ó. A gente já falou desses termos para vocês. Então, sinergismo, antagonismo, interação farmacocinética e interação com alimento, certo? Alguma dúvida para vocês? E depois a gente vai continuar, depois de trabalhar esses termos um por um, né? Lá para o final, eu vou mostrar para vocês a questão do aumento do efeito terapêutico, redução do efeito terapêutico, os efeitos adversos e a toxicidade. Então vamos para o sinergismo. Ó. É uma associação que pode aumentar a resposta farmacológica. Então dei o exemplo do sulfametoxazol mais trimetroprima. Atua em etapas sucessivas da síntese do folato bacteriano, aumentando o efeito antimicrobiano da associação. Na bioquímica, vocês viram a importância do ácido fólico. Vocês que já engravidaram são mães, vocês não tomaram ácido fólico durante a gravidez? Para que serve o ácido fólico? Está envolvido na formação do túbulo neural da criança, mas a princípio ele serve para que ele funcione como matéria-prima para produzir novas moléculas de DNA.
Então, para as células se multiplicarem, eles precisam de novas moléculas de DNA, e a matéria-prima é o folato. A bactéria também precisa se multiplicar por mitose. Então, ela também precisa de folato, transformar esse folato. E aí é que é diferente o folato bacteriano com o nosso. Não dá. Tá funcionando, né? Senta lá perto da janela. É, que tá fresquinho. Eu só tenho que Hã? Você não pode tomar antibiótico e tomar sério. Acaba com tudo. É porque quela. Dependendo do antibiótico, quela. O íon cálcio, do exemplo da tetraciclina, o íon ferro também pode ser um quelante da tetraciclina. Ela gruda nele e aí não é absorvida. Ô, gente, vamos prestar atenção que estão conversando demais hoje. Vamos lá. Então, sulfametoxazol mais a trimetroprima é um exemplo desses, porque ele impede que a bactéria consiga sintetizar o folato dela. E essa bactéria, então, não consegue se multiplicar. E eles atuam em etapas diferentes da síntese do folato. Sulfametoxazol, ele é um análogo da matéria-prima que a bactéria usa, e a trimetroprima inibe uma enzima que participa da síntese do folato. Então, os dois juntos catam a bactéria de dois jeitos diferentes. Associados, eles são sinérgicos. E aí isso elimina essas bactérias mais facilmente. Tá? E o antagonismo, ó. A presença de um fármaco pode reduzir ou impedir a resposta por outro. Os exemplos clássicos que a gente deu para vocês já são morfina mais naloxona. Então a naloxona bloqueia receptores opioides e antagoniza os efeitos da morfina. Eu também falei na aula passada sobre os benzodiazepínicos, como o Rivotril, clonazepam, e o antagonista dele, quem acertar ganha 2 trilhões de pontos, tempo esgotado. Quem é o antagonista do benzodiazepínico? Ainda bem que o tempo estava esgotado. Estava assim. Fala bem antes. Como é que é o nome, gente? Ou como é que é o nome do antagonista do benzodiazepínico? Eu vou dar uma prova só para o pessoal da frente e outra para o pessoal do fundão. Mais fácil para o fundão. Flumazenil, isso aí. Tem as interações farmacocinéticas, que nós já comentamos, e as interações com alimentos também. Eu coloquei o link do livro para vocês, no AVA. Quem já abriu o AVA? Até 2 dias atrás não tava, não. Não? Vou verificar lá, colocar hoje. Esse aqui é o sulfametoxazol lá do guia da FUNED. Então dá uma olhada nas características dele. Então vai estar aqui, ó, sulfametoxazol mais trimetroprima, derivado de sulfonamida, é um antibiótico. Nome fantasia dele, né? Bactrim. Já tomaram Bactrim? Já tomou Bactrim? É esse aqui, sulfametoxazol, tá? Mais trimetroprima. E aí vem as indicações dele, contraindicações, posologia. Então, como é que eu vou organizar a administração desse medicamento no adulto? Nas crianças, as precauções. Na gravidez e lactação, ele é categoria C do FDA. Daqui a pouco eu explico isso para vocês. E olha a parte de farmacologia clínica dele. Ó. Qual que é o mecanismo de ação do sulfametoxazol mais trimetroprima? A associação dos dois bloqueia 2 etapas consecutivas da síntese de ácidos nucleicos e proteínas pelas bactérias. Então ele interage na formação do DNA bacteriano e, consequentemente, das proteínas bacterianas. É assim que a bactéria não consegue sobreviver por muito tempo. Então, o sulfametoxazol inibe a síntese bacteriana do ácido dihidrofólico pela competição com o ácido para-aminobenzoico, PABA. Então, o sulfametoxazol é um análogo da matéria-prima que a bactéria usa para construir o DNA. E o trimetoprim bloqueia a produção de ácido tetrahidrofólico a partir do ácido hidrofólico pela ligação e inibição da enzima necessária de hidrofolato redutase. Então, o trimetoprim, por sua vez, bloqueia uma enzima bacteriana. Portanto, a associação dos dois
bloqueia 2 etapas consecutivas da síntese de ácidos nucleicos e proteínas pelas bactérias. Vocês conseguiram entender isso aqui? Foi algo de outro mundo? Vocês estão prestando atenção na aula ou estão conversando? É por isso. Não entendeu? Vamos de novo então. O sulfametoxazol mais trimetoprim é uma associação. E aí, esses 2 fármacos bloqueiam 2 etapas consecutivas da síntese de ácidos nucleicos. O que é o ácido nucleico? É o DNA da bactéria. Se ela não conseguir sintetizar o DNA dela, ela não consegue se multiplicar. Beleza? E aí, se ela não consegue também sintetizar esse DNA, ela não consegue sintetizar as proteínas dela. Você acha que uma bactéria precisa de proteínas? Precisa. Ela precisa das proteínas envolvidas nos processos energéticos dela. Então, se a bactéria não consegue duplicar o seu DNA nem sintetizar proteínas, ela morre. Como que é o mecanismo de ação do sulfametoxazol, então? Ele inibe a síntese bacteriana do ácido dihidrofólico pela competição com o ácido para-aminobenzoico PABA. Então, o sulfametoxazol é parecido com o PABA, mas não é o PABA. A bactéria pega ele e usa para construir o ácido dihidrofólico, só que ele não vira ácido dihidrofólico. Imagina que você vai construir uma casa, você precisa de lajotas. Aí, em vez de lajotas de barro, né, cerâmica, sei lá o que é aquilo, eu coloco lajotas de isopor. Vai dar certo sua casa? Não, vai cair. Vai cair. É o que acontece aqui com o sulfametoxazol. Ela pega o sulfametoxazol trocado no lugar do outro componente. E aí ela não consegue sintetizar o composto que ela precisa. E o trimetoprim bloqueia a produção do ácido tetrahidrofólico, que ela vai usar lá para produzir o DNA, a partir do ácido dihidrofólico pela ligação e inibição de uma enzima necessária, que é a dihidrofolato redutase. Então o trimetoprim, por sua vez, inibe essa enzima bacteriana. Nós não temos essa enzima. A bactéria tem. Aí inibe essa enzima bacteriana em 2 pontos da síntese, então, que é necessária para a bactéria, essa associação de medicamentos trabalha. E aí isso dificulta muito a vida da bactéria. Então, essa associação desses 2 medicamentos, dessas 2 substâncias, é para ela matar essa bactéria. Exatamente. Onde que isso está? O sulfametoxazol é uma sulfonamida. Oi, quem perguntou? Por que às vezes tem algumas bactérias que conseguem ser tão resistentes? Por exemplo, às vezes você dá um remédio para bactéria, não mata a bactéria, vem que você não mata, aí tem que vir um mais forte que funciona porque não faz esse efeito. Imagina que isso aqui é a bactéria, né? As bactérias podem ter um mecanismo de resistência que é chamado de bomba de efluxo. O que é uma bomba de efluxo? Na hora que o antibiótico chega aqui no citoplasma dela, ela joga ele fora. Por isso que faz o antibiograma. Isso. Qual é a resistência? Esse tipo de resistência, Márcia, a bomba de efluxo, não tem quem mate essa bactéria mais. Não. É superbactéria. É, Elas são muito pacientes. Aí, mas exatamente. Aí a pessoa vive com a bactéria, por exemplo. Não. Vai causar uma infecção e septicemia. Sepsis. Eu não estou tomando de sepsis, então. Não necessariamente só por isso. Por quê? Não é só o antimicrobiano que vai matar a bactéria. O sistema imune tem que estar competente. Um sistema imune incompetente também pode promover uma evolução à sepsis. Mas esse mecanismo de ação bacteriano, que é a bomba de efluxo, esse é muito complexo. É uma bactéria multiresistente. Qualquer droga ela joga para fora. Então existem vários mecanismos de resistência bacteriana. Aí pode ser que esse paciente tenha se contaminado com uma bactéria dessas, e aí isso cria problemas para que ele sobreviva. O sulfametoxazol, pessoal, é uma sulfonamida, tá vendo? Tá aqui, ó, nesse desenho. Eu gosto de, na prova, colocar alguns desenhos e perguntar sobre eles. Então tem grande chance disso aqui estar lá como uma questão para vocês. Tá vendo que é inibidores do metabolismo? Então, quando ele vem e faz, às vezes, do PABA, imita o PABA, e aí ele é utilizado na síntese, só que uma síntese imperfeita,
o sulfametoxazol está interferindo no metabolismo bacteriano. E essa inibição do metabolismo acaba por matar a bactéria. Qual outro antimicrobiano que nós falamos na aula de hoje? Falamos da amoxicilina? A amoxicilina está aqui, ó, beta-lactâmicos. Inibidores da síntese da parede celular. Então, a amoxicilina impede que a bactéria sintetize a parede celular. Falamos da tetraciclina também, ó. Qual o mecanismo de ação da tetraciclina? É um inibidor da síntese de proteínas bacterianas. A azitromicina, vocês já tomaram também? É também um inibidor da síntese proteica bacteriana. Ela inibe as subunidades dos ribossomos bacterianos. Então, por que vocês tiveram bioquímica antes da farmaco? Vocês têm que saber o funcionamento desses componentes aqui. Para que serve o DNA? O DNA é transcrito em RNA. O RNA é traduzido pelos ribossomos em proteínas. Então, tem antimicrobianos que vão inibir a produção de matéria-prima que vai dar origem ao DNA. Isso inibe o metabolismo bacteriano. Tem medicamentos que vão inibir o ribossomo bacteriano, então vai inibir a síntese proteica da bactéria. Se eu não tiver parede celular nessa bactéria, ela vira um alvo mais fácil para o sistema imunológico. Ela não consegue se organizar corretamente. Faz sentido ou eu estou maluco? Isso é só um spoiler. Mas é para mostrar para vocês o sulfametoxazol mais a trimetroprima, tá? Como sinergismo. Então, vocês entenderam o sinergismo? Posso perguntar na prova? Essa prova já tem 30 questões. Quantas folhas? Eu fiz um exercício sobre essa aula. Vai valer 0,2. Nossa, você falou, né? 0,5, então. Esse sinergismo ocorre quando essa ação é conjunta. E aí a resposta farmacológica é intensificada, né? Pode acontecer assim. De forma boa, de forma ruim, né? De forma boa ou de forma ruim. Onde é que está esse exercício? Normal? Vou colocar lá ainda, não coloquei não. Então essa interação pode ser utilizada de forma intencional, como é o caso aí do que eu mostrei para vocês. Entretanto, esse aumento de resposta também pode ser indesejado. Ó. Sinergismo não significa necessariamente que os fármacos atuam sobre o mesmo receptor alvo farmacológico. O receptor pode ser diferente, o alvo farmacológico pode ser diferente, e pode ser bom ou pode ser muito, mas muito ruim. Tá? Então, o exemplo que eu dei, o sulfametoxazol mais trimetroprima, e o exemplo de risco é o opioide mais o benzodiazepínico. Cuidado com o brigadeiro. Cuidado com o brigadeiro. Principalmente de ex. De ex. Ou de atual também. Porque às vezes tá querendo virar ex. Exatamente. Antagonismo. Precisamos falar mais sobre antagonismo ou vocês já dominaram o antagonismo? Então é quando um fármaco reduz ou bloqueia a resposta produzida por outro. Ó. Então, ó, não significa necessariamente que eles têm que ter uma afinidade por um receptor, ou não significa que vai necessariamente ativar esse receptor. O antagonismo pode ser utilizado terapeuticamente para reverter ou reduzir os efeitos de determinados fármacos. Então, a morfina ou fentanil com a naloxona e os benzodiazepínicos com o flumazenil. Naloxona com morfina, flumazenil com rivotril. Guardou? Então, por exemplo, na prova assim, marque a alternativa que possui os antagonistas da forma correta. Aí eu vou colocar lá, flumazenil é antagonista da morfina. E naloxona é antagonista do rivotril. E aí? Tá errado. Mas você vai lembrar? Tá. A ideia é lembrar, né? Medicamentos e alimentos agora, ó. Podem interagir. Alimentos e bebidas podem modificar a resposta aos medicamentos. A presença de alimentos no trato gastrointestinal pode aumentar, reduzir ou retardar a absorção. Alguns componentes dos alimentos, então, podem interagir diretamente com o medicamento. Demos o exemplo hoje para vocês aí da tetraciclina com os íons presentes no leite ou nos antiácidos, tá? Isso dificulta a absorção da tetraciclina. Outros podem interferir em enzimas envolvidas na biotransformação dos fármacos. Tem alimentos que vão
ocupar essas enzimas. Ao serem ocupadas por nutrientes ou por substâncias químicas, essas enzimas não vão metabolizar o fármaco. E aí o fármaco adquire uma concentração plasmática muito maior do que deveria, podendo ser uma concentração tóxica. Então eu dei o exemplo do etanol com medicamentos para vocês. Faz sentido? Ou eu falei alguma loucura hoje? Cuidado, não utilize álcool, então, com medicamentos depressores do sistema nervoso central. É uma associação muito perigosa, tá? Por isso, as orientações sobre administrar o medicamento com alimento, em jejum ou afastado das refeições possuem fundamento farmacológico. Então, o exemplo principal é a tetraciclina com leite, tá? Se esse medicamento não for administrado, então, corretamente, né, se ele permitir interações medicamentosas, ele pode sair de uma resposta terapêutica pretendida e gerar uma resposta indesejada. Então, o mesmo fármaco pode produzir diferentes efeitos no organismo, ó, dependendo da dose dele, da concentração alcançada, das características do paciente e das condições em que é utilizado. Então, pensa num paciente que faz polifarmácia, toma 12 medicamentos diferentes. Vocês vão ter muitos pacientes assim, muitos. 12 é pouco ainda. E vocês vão cuidar desses pacientes e vão ter que ficar de olho nos efeitos que estão surgindo nele. E no laboratório de análises clínicas, alguns desses medicamentos têm que ser quantificados no sangue do paciente. Tem um exemplo aí hoje que eu trouxe uma bula para vocês, em que isso está descrito lá. Pergunto, quem faz uso desse medicamento faz essa análise? Nunca conheci ninguém que o fizesse. E eu sempre pergunto, quando dispensei esse medicamento na drogaria, se o paciente fazia o acompanhamento dessa forma. Ninguém nunca me relatou que fazia dessa forma o acompanhamento. Para vocês terem ideia do tamanho vamos dizer assim, do risco que esses pacientes sofrem, tá? Então eu posso encontrar um efeito terapêutico nesse paciente, que corresponde à resposta desejada, que justifica a utilização do medicamento. Posso encontrar efeitos adversos, que são respostas nocivas, mas não são intencionais. Elas podem ocorrer durante o uso do medicamento. São normais. Ninguém começa a usar um medicamento psicotrópico, bem, sempre tem um período de adaptação. 4 a 5 semanas. Depois esses efeitos tendem a desaparecer. O paciente foi diagnosticado com diabetes. O primeiro medicamento que ele vai utilizar é qual? Quem acertar ganha 1 trilhão de pontos, tempo esgotado. Metformina. Quase. O glifage é metformina, mas você tinha que acertar o que eu pensei. A metformina, quando o paciente começa a usar, ele vai ter problemas intestinais, vai ter diarreia, vai ter uma série de problemas que faz até que o paciente pare de usar o medicamento, mas é normal. O corpo está se acostumando com aquela molécula, tá? São 30 slides que você vai passar aqui? São 60. Que isso, Guilherme? E a toxicidade está relacionada aos efeitos prejudiciais produzidos pelo fármaco, frequentemente associados à exposição excessiva ou a condições que favorecem seu acúmulo ou aumentam seus efeitos. Uma interação medicamentosa pode modificar esse equilíbrio, reduzindo o benefício terapêutico, aumentando o risco de erros indesejáveis. Então, como exemplo, eu coloquei aqui a morfina. Ela tem um efeito terapêutico, que é a analgesia, e ela tem efeitos adversos, que são náusea, constipação e sedação. E, como agente tóxico grave, ela pode provocar depressão respiratória, que foi o que vitimou o empresário na notícia de jornal que eu mostrei para vocês. Ele teve uma parada respiratória. Os sinais elétricos relacionados com a respiração pararam. Ou ela fez uma dose muito alta, ou ela fez associação de algum outro medicamento. Que se tornou tóxica, tá? E entre esses efeitos adversos, pessoal, nem todo efeito indesejado é toxicidade, tá? Como eu havia explicado para vocês, os efeitos adversos são respostas nocivas e não intencionais. Muitos efeitos adversos estão relacionados ao próprio mecanismo de ação do fármaco, então é já esperado que eles aconteçam.
É comum esperar esse tipo de efeito adverso com alguns medicamentos, você entendeu? Esses medicamentos, então, o paciente vai passar por algum tempo se adaptando a eles até que ele consiga fazer o uso normal. Então, não é algo que você precisa ficar preocupado em relação ao medicamento, é preciso conversar com o paciente, né? E, inclusive, minimizar as preocupações dele. E ele não pode desistir do tratamento, é muito importante que ele continue esse tratamento aí. Porque senão ele vai ter sérios problemas, né? Muitas vezes, se ele não fizer uso desse medicamento, ele pode piorar muito a sua saúde. Tá? A intensidade e ocorrência desses efeitos pode variar, então, de acordo com a dose, características individuais do paciente, doenças associadas e outros medicamentos utilizados. Então, é preciso ter uma noção muito ampla da farmacologia. Vocês vão lidar com pacientes que utilizam vários medicamentos ao mesmo tempo. E aí, se esses pacientes forem assistidos por vocês, não dá para ficar só, digamos, no básico. Vocês vão ter que pesquisar. Outra coisa, surgem medicamentos que não estão lá no livro de farmacologia. Vocês vão ter que ir para artigos científicos, por exemplo, pesquisar o Monjaro hoje. Se você for lá no Hang, que é o livro de farmacologia, não está lá. Sabia? Não tem o Hang no livro? Não sabia. É porque ele é novo, foi lançado recentemente, faz pouco tempo. Então vocês têm que ir nesses artigos científicos procurar para saber o que está acontecendo com o paciente. Nós, inclusive, temos poucos dados a respeito do Monjaro hoje em dia. Daqui a uns 10 anos é que a gente vai ver o estrago que ele fez nas pessoas que estão usando de forma irracional. Então, cuidado. Não use medicamentos de forma irracional. Tá? Daqui a pouco eu volto, hein? Se eu não virar para frente e prestar atenção na aula. Então, antihipertensivos, podem produzir hipotensão e tontura. Se o paciente usa 2 antihipertensivos, 3 antihipertensivos, não consegue controlar a pressão arterial, ele pode ter uma tontura, uma queda, se acidentar. Os opioides podem produzir náuseas, constipação e sedação. Anti-inflamatórios não esteroidais podem aumentar o risco de irritação e sangramento gastrointestinal. Tem medicamentos anti-inflamatórios que você não pode usar de forma contínua. Um exemplo, prednisona, prednisolona. Você não pode usar ad eterno. Mas tem casos em que vai precisar usar de forma crônica. Me dá um exemplo em que esses anti-inflamatórios são utilizados de forma crônica, quem acertar ganha 1 trilhão de pontos em tempo esgotado. Quem tem doenças autoimunes. O lúpus, por exemplo. A doença autoimune é uma condição inflamatória. Muitas vezes é necessário fazer uso desse medicamento por muito tempo. Qual medicamento que é utilizado no lúpus de forma crônica? Que foi utilizado na época da Covid, deu um problema danado. O uso contínuo da dipirona também é problemático. Mas tem casos em que vai ser necessário. Fala, Letícia, você acabou de falar que o contínuo da dipirona associada com bispirona. É por causa da doença? Provavelmente sim. Mas tem que investigar esse caso, não sei. Preciso de mais dados. Cloroquina. Cloroquina é utilizada no tratamento crônico, né, das doenças autoimunes. Posso usar? É ideal usar de forma crônica? Não. Mas, se não usar, a doença é pior que o tratamento. Faz sentido? Entendeu agora? Toxicidade corresponde aos efeitos prejudiciais. O exemplo principal da toxicidade, aqui eu deixei resumido aqui para vocês estudarem, tá? Mas a gente já comentou a respeito. Essa digoxina aí não é para pensar do coração? É para insuficiência cardíaca. Então a digoxina tem essa janela terapêutica estreita, existindo pequena margem entre concentrações terapêuticas e potencialmente tóxicas. Então esse paciente da digoxina ele está sempre no limite do que pode ser tóxico e do que pode ser terapêutico. Alterações, então, na função renal, por exemplo, e determinadas interações medicamentosas podem favorecer o seu acúmulo e aumentar o risco de toxicidade. Então vejam que eu mudo a cinética do medicamento se eu tiver algum problema no rim. Ele passa a ser menos eliminado, ou seja, ele acumula no corpo e aí fica tóxico. Tá? Essa intoxicação pode provocar as manifestações gastrointestinais, neurológicas e cardíacas, incluindo arritmias. Então, qual que é o papel da enfermagem aqui?
vai reconhecer sinais de toxicidade, monitorar o paciente e contribuir para o uso seguro do medicamento. Isso é o principal papel do enfermeiro em relação à farmacologia com os nossos pacientes. E a biomedicina vai contribuir por meio das análises laboratoriais, monitoramento das concentrações de determinados fármacos e investigação toxicológica. Dá uma olhada nessa bula. Onde que eu peguei essa bula? Bulário da Anvisa. Vocês já estão usando o bulário da Anvisa? Esse recorte aqui, pessoal, é a posologia, o modo de usar da digoxina 0,25 miligramas. Olha como que ela é pouquinha, 0,25 miligramas. É menos que 1 miligrama, hein? Aí olha o perigo. O paciente fazer uso de mais de 1, 2, 3. Não é complicado? Porque a dose... Em gotas também existe solução. Aí eu trouxe a bula do comprimido. Mas olha isso aqui, ó, controle. A concentração sérica de digoxina deve ser expressa em nanogramas por mililitro. Concentração sérica significa o quê? Muito bem. Concentração no sangue. Então, é um medicamento que vai ser avaliado quanto ao efeito que o paciente diz sentir para eu definir a dose? É um medicamento que eu tenho que quantificar no sangue. Pergunta para o paciente que usa se ele já quantificou no sangue alguma vez na vida dele. Acho muito difícil. O médico que tem que pedir, ué. Não é o paciente. Então, ó, vocês vão fazer isso no laboratório de análises clínicas. A concentração sérica deve ser expressa em nanogramas por mililitro ou nanomols por litro. Para converter, aqui explica até como é que converte, ó, como é que os farmacêuticos são legais. Ó. Colocaram até a conversão aqui, multiplicar por 1,28. As concentrações séricas de digoxina podem ser determinadas por radioimunoensaio. Também estou dando aula de imunologia clínica e a gente falou dos testes imunológicos, né, que são feitos no laboratório de análises clínicas. Esse é um teste em que um anticorpo vai capturar essa digoxina no sangue para eu depois quantificar essa digoxina no sangue do paciente, porque a concentração é muito pequena. Nanogramas por ml. Vocês vão fazer isso. Tá? Não há diretrizes rígidas sobre a faixa de concentração sérica mais eficaz. Várias análises pós-hoc de pacientes com insuficiência cardíaca do Estudo Digitalis Investigation Group sugerem que a concentração sérica ideal pode ser de 0,5 nanogramas por ml a 1 nanograma por ml. Então eu tenho que ver no sangue do paciente o trem. Não dá para simplesmente toma aí e ver se está bom, depois você volta aqui daqui a um mês. Nesse você volta aqui daqui a um mês, ele pode partir e nunca mais voltar. Beleza? Contraindicações. O que são as contraindicações? Condição ou situação em que o uso de determinado medicamento não é recomendado ou deve ser evitado, pois os riscos podem superar os benefícios esperados. Então, lembrem-se disso. O tratamento não pode ser pior do que a doença. Então, tem casos em que os medicamentos são contraindicados, tá? Isso tem que levar em consideração características relacionadas ao paciente, a doenças existentes, a gestação, a idade ou ao uso concomitante de outros medicamentos. Então, dependendo da idade, da condição, tal. De outros medicamentos que a pessoa já usa, né? Algumas contraindicações são absolutas, quando o medicamento não deve ser utilizado naquela situação. Outras são relativas, quando o uso pode ser considerado após a avaliação cuidadosa da relação entre benefício e risco. Então, no caso lá do bebê, suspeito de contaminação pela sífilis. É melhor ser medicado do que não tomar. Isso. Que é aquela bactéria presente nele, vai causar muitos problemas. Então, é a questão risco-benefício. Conhecer as contraindicações contribui para prevenir esses eventos adversos graves, situações de toxicidade. Por exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais, mas história de úlcera ou sangramento gastrointestinal. Esses anti-inflamatórios podem promover úlceras e agravar a situação do paciente que já tem uma predisposição a isso. Então, em pacientes com determinadas condições gastrointestinais, seu uso pode ser contraindicado. E lembre-se que contraindicação é diferente de efeito adverso. A questão do FDA que eu falei para vocês, ó. Por que eu estou falando disso? Porque lá no guia da FUNED tem, para todos os medicamentos que vocês pesquisarem,
essa modalidade, essa abordagem continua sendo usada no Brasil, A, B, C, D ou X. O que significa o A quando vocês veem que o medicamento está na categoria A para o FDA para gestante e lactante? Significa que estudos em gestantes não demonstraram risco para o feto. Então é por isso que o medicamento pode ser utilizado na grávida. Categoria B. Não há evidência de risco fetal em humanos, embora os estudos disponíveis possam ser limitados. Então não tem evidência, mas também não estudamos direito. Com cautela. C. Não é possível excluir o risco fetal. Nesse caso, o medicamento pode ser utilizado quando o benefício esperado justificar o possível risco. No caso do benzetacil, para esse bebê, o benzetacil é C. Mas isso é Não tem alguma ordem. coisa que você vai fazer? Oi? Geralmente acontece gestante ter alguma doença, alguma coisa no nascer. Eles não estão entendendo. Não, eu falei em relação ao bebê, depois que nasceu. Ah, isso- Da mãe que teve sífilis, que pode ser congênita. sim, se ela estiver grávida e detectar doença. Faz nela também, entendeu? Mas é risco C. O que significa o C? Não é possível excluir o risco fetal. Tem risco fetal, só que não fazê-lo é tão pior, mas tão pior, que tem que fazer. Porque o risco é pior da doença em relação ao risco do medicamento. Você entendeu agora? D. Existe evidência de risco para o feto humano. Então não posso usar. E o X. Existe risco fetal conhecido. Me dá um exemplo de medicamento que é X. Quem acertar ganha 1 trilhão de pontos, tempo esgotado. Aquele lá que você falou que a pessoa foi. Talidomida. Muito bem. Ainda bem que o tempo estava esgotado. Muito rápido. Mas volta ali, você falou que a D não pode usar, mas ele tá falando que pode. Existe evidência de risco para o feto humano. Mas ainda pode ser utilizado em situações nas quais o benefício para a gestante justifica o risco. Para a gestante agora, não é para o bebê. Entendeu? Olha esse aqui, ó, isotretinoína. Quem aí já tomou para acne? Tretinoína. Roacutan. Ah, é? Qual é esse? Ó, o Roacutan, ele é categoria X, tá vendo? Deixa vocês precisarem de ponto. O Roacutan é categoria X, ó, do FDA, tá vendo? A isotretinoína é teratogênica e pode causar defeitos graves ou fatais ao feto se usada durante a gravidez. A primeira coisa que o médico falou pra mim, se eu tivesse grávida, eu não podia usar. Isso. E você assina um termo de compromisso de que foi informada a respeito disso e se você engravidar, a culpa é tua. Os homens também causam esterilidade, que eles falam o período que tá usando. Não, eu não conheço essa questão, mas existem medicamentos que podem causar essa esterilidade no homem, sim. Tá? Mas essa categoria aqui é para gravidez e lactação. Entenderam o que é, então, o negócio? É outra preocupação que vocês têm que ter a respeito dos medicamentos, se ele é contraindicado ou não. E as grávidas, pessoal, sempre são um problema. E quando elas ficam doentes, elas vão lá na farmácia primeiro, antes de ir ao médico, e perguntam para nós o que pode tomar. Aí a gente tem que pesquisar tudo. Elas vão perguntar para vocês também, vocês vão ser enfermeiros e enfermeiras de grávidas, se estiverem trabalhando em qualquer hospital, né? Sobretudo se for um hospital especializado nisso, igual o Hospital da Mulher. E vocês, da biomedicina, vão trabalhar nos laboratórios fazendo esses exames e prestando esse apoio. Oi, desculpa, minha melhor aluna. Não tinha te visto. Você está com sede? O uso de medicamentos na gestação, então, pessoal, no Brasil, envolve essa classificação do FDA, tá? E agora vamos nos encaminhar para o final da aula. Vou dar alguns exemplos para vocês aí, ó. Aplicando os conceitos. Posso usar ácido acetil salicílico quando estou com suspeita de dengue? Por que não? Aqui está tudo descrito para vocês, tá? Todo o raciocínio para vocês estudarem depois, porque pode ser que eu pergunte esse trem. Então explica. Mas olha que fácil. Uma dengue pode dar. O ácido acetil salicílico é um inibidor da agregação plaquetária. A dengue pode provocar, é característico da dengue provocar queda de plaqueta.
Imagina se a plaqueta cair, Aí você toma AS. um AS que vai inibir a agregação. Se ela virar hemorrágica, meu irmão, foi. Vocês já estão querendo ir embora, quase dando a largada, né? Tá só esperando. Tá acabando. Por isso que é indicado só a dipirona, no caso. Aí tem que verificar, né, com o prescritor, qual medicamento que ele acha mais adequado e também verificar todas essas outras questões aí. As plaquetas. No caso aqui da síndrome serotoninérgica que a gente comentou, aí nessa eu vou perder um tempinho maior explicando para vocês ponto a ponto. Ó. Imagine um paciente em tratamento com antidepressivo que aumenta a atividade serotoninérgica. Um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ou um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, essas classes existem. Vai aumentar a serotonina na sinapse. Durante o tratamento, outro medicamento com ação serotoninérgica é associado. Então, a combinação provoca aumento excessivo da atividade da serotonina no sistema nervoso central, podendo desencadear a síndrome serotoninérgica. O que aconteceu nesse caso, então? Ó? Uma interação medicamentosa. 2 medicamentos contribuíram para aumentar a atividade serotoninérgica. Como é que eu classifico essa interação? Sinergismo. Porque os 2 aumentaram a serotonina, cada um pelo seu mecanismo. Mas o alvo é o mesmo. Isso. O alvo terapêutico foi aumentar a serotonina na sinapse. Por exemplo, fluoxetina e amitriptilina. Não coloquei os nomes aqui porque a gente vai trabalhar classe a classe. Mas digamos que o paciente use fluoxetina e amitriptilina. Você riu por quê? Você já usou? Não, sim. Quem que usou? Fluoxetina. Fluoxetina. Aí a pessoa está no tratamento com a fluoxetina, de repente vai e muda para amitriptilina, por exemplo. Ela simplesmente tomou o último a fluoxetina, tomou o último no dia anterior, ontem. Aí hoje ela foi, pá, pegou a receita, pum, já tomou de novo. Ainda tem fluoxetina lá na barreira hematoencefálica, promovendo seu efeito de inibição da recaptação de serotonina. Mano, dali 2, 3 dias, quando a amitriptilina chegar também, Aí pronto. síndrome serotoninérgica. É o sinergismo que existe, então, nesse exemplo que eu dei para vocês. Aí eu coloquei aqui um material falando sobre a síndrome serotoninérgica, tá? Explicando para vocês, só quando vocês forem estudar mesmo a aula que vocês vão conseguir ler. Aqui não dá, ficou muito pequeno. Os efeitos serotoninérgicos, então, são intensificados pela associação. A atividade... Tá no informativo. A atividade excessiva de serotonina pode produzir uma síndrome potencialmente grave. A pessoa vai ter febre, vai ter aumento da temperatura, vai ficar inquieta, vai ter sudorese, vai ter problemas gastrointestinais. Tudo onde a serotonina atua. E ela atua também no sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, Pode ter agitação, pode ter... tudo. Por isso que é síndrome. Não dá para eu falar exatamente o que é. É muita coisa diferente, cada um vai ter de um jeito, todos podem ter todos os sintomas, outros podem ter um sintoma só. Por isso que vira síndrome. Tá? Então, as principais manifestações: alteração do estado mental, agitação, confusão, hiperatividade autonômica, alterações neuromusculares, tremor, e um exemplo de associação, a sertralina com tramadol. Não é o exemplo de 2 inibidores da recaptação, não. É só mais um exemplo. Professor, eu ia só perguntar agora que eu não pensei. Você está falando da morfina. E quando a pessoa não pode ser associada com o medicamento, mas por mais que a gente vai fazer morfina com tramadol? É uma associação sinérgica. Pode? Tipo, não? Então, eles vão atuar na analgesia. Mas a associação deletéria, vamos dizer assim, que eu coloquei na aula hoje, foi morfina com benzodiazepínicos na depressão do sistema nervoso central. Os 2 deprimem. Agora, a morfina e o tramadol é diferente a interação entre eles. Aí eu estou querendo um sinergismo para analgesia. Eles não estão competindo, não estão provocando a mesma depressão do sistema nervoso central, entendeu? No caso de benzodiazepínicos e morfina, sim. Tá? Então, a sertralina aumenta a neurotransmissão serotoninérgica
E o tramadol, além de ter uma ação opioide, é um análogo da morfina, análogo opioide, ó, também interfere na recaptação de serotonina e noradrenalina. Quando eu faço uso dos dois, portanto, aumenta a atividade serotoninérgica, aumenta o risco da síndrome serotoninérgica. Foi? Hipoglicemia, o paciente vai tratar o diabetes mellitus com cloridrato de metformina, não está funcionando, ele não faz dieta, ele não muda os hábitos alimentares, vai ter que incluir outro medicamento no tratamento dele, glibenclamida. Aí quando ele começa a usar os dois, ele começa a ter... O que ele vai ter, pessoal? O que ele pode ter? Hipoglicemia. A pessoa com hipoglicemia fica como? Mole, deprimida, desanimada, cansada. Pode morrer? É muito pior a hipoglicemia do que a hiperglicemia. A questão da minha prova foi essa naquela época por esse motivo. Então, cuidado com a hipoglicemia, tá? Ó. Paciente com diabetes mellitus vai fazer uso da metformina para iniciar o tratamento. O que aconteceu, então, quando ele começou a tomar os dois? Ó? Os medicamentos atuam por mecanismos diferentes, mas contribuem para a mesma resposta fisiológica, que é a redução da glicemia. Então, isso é um exemplo de sinergismo. Se eu colocar os medicamentos, contar a história, vocês vão saber me dizer se é sinergismo ou antagonismo? Claro que sim. O antagonismo um bloqueia o outro. O sinergismo atua junto, no mesmo efeito. Isso pode ser bom sinergismo ou pode ser? Se for ruim, qual é o exemplo que eu dei? Síndrome serotoninérgica. Se for bom, qual é o exemplo que eu dei? Sulfametoxazol mais trimetroprima. Quem falar trimetroprima certo pela primeira vez vai ganhar 1 trilhão de pontos dentro do otávio. Não, pô, sacanagem. Ah! Então, o efeito terapêutico, ó, o objetivo é melhorar o controle glicêmico, vai provocar a associação, possivelmente, um efeito adverso, que é provocar a hipoglicemia. Então, a metformina reduz a produção hepática de glicose e a glibenclamida aumenta a secreção de insulina pelo pâncreas. E essa associação pode provocar essa hipoglicemia. Quando o paciente está com hipoglicemia, ele pode ter sudorese, tremores, palpitações, fraqueza, confusão, alterações de nível de consciência. Se estiver dirigindo o carro, pode bater e morrer. O omeprazol com alimento é tomado antes ou depois da refeição? Antes da refeição, de jejum. Meu Deus do céu! Ainda bem que nós tivemos essa aula. O médico falou para tomar. Ô, Antônia, antes porque ele tirava Eu a fiz cegueira na da segunda escola. e eu tomar de novo, mas ninguém Mas é por isso que você tem essa aula de farmacologia, minha melhor aluna. Por que o omeprazol tem que ser usado com a barriga vazia, antes da refeição? Porque o pH ácido do estômago degrada o omeprazol. Ele é ácido lábio. Então, ao fazer uso do omeprazol antes da refeição, meia hora, 1 hora antes, ele já passou pelo seu estômago e foi para o intestino na hora que você comeu. E aí ele já vai ser absorvido lá no intestino. Na hora que, então, as suas glândulas estiverem produzindo ácido, as células parietais do estômago estiverem produzindo ácido, o omeprazol já vai estar lá junto delas, inibindo a bomba de prótons. Porque o omeprazol não produz uma capa protetora no estômago que vai funcionar como antiácido, não. Ele inibe a bomba de prótons. Não passa. Ela ia passar naturalmente, minha querida. Ela ia passar naturalmente. Você acha que um omeprazol esporádico vai mudar a sua produção de ácido clorídrico na hora? Toda vez que ela bebe, ela toma 2 omeprazol. Não adianta absolutamente nada. Nada, não adianta nada. Mas ela passa mal. Mas ela não ia passar mal se não tomasse. Eu sei. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente vai chegar no mecanismo específico do omeprazol em determinada hora, né? Para explicar para vocês direitinho. Mas já tem um resumão aqui para vocês aqui. Mas vocês entenderam, então, por que o omeprazol não é administrado junto da refeição ou depois da refeição? Sempre meia hora, 1 hora antes? Porque ele é ácido lábio. Se ele chegar lá no estômago com o ácido clorídrico lá, ele vai ser degradado. Então, todas as pessoas que comem, estão com azia e depois de comer tomam omeprazol, elas não estão tendo benefício nenhum do omeprazol. E, inclusive, nem precisariam dele, porque a azia, você vai ter uma questão de pH que vai ser combatida de forma eficaz por um antiácido, um
Estomazil, ou um Eno Guaraná alívio já. Bicarbonato com água, pó royal com água, se não tiver o bicarbonato. O pó royal é bicarbonato de sódio. Uai, se você não tiver e estiver precisando, Royal? o rato na fome come até sabão. Se eu tomar pó royal, Vê lá a composição do pó royal, Su. Tchau, minhas melhores alunas. Então, Bota na África. quando você mistura o bicarbonato lá, ele vai molhar e vai converter, né, em CO2 e água. Esse CO2 é que faz o bolo crescer, o gás. Uai, mas ele vai manter um tampão de pH, que vocês viram na bioquímica, vocês fizeram bioquímica lá, vocês estudaram o tampão, que é o tampão que faz com que a comida saia do estômago e chegue no intestino. Porque se ela permanecer com pH ácido intestinal, ela não vai para o intestino. Faz sentido, ou tô maluco? Então, você entendeu, minha melhor aluna? Sabia, você entende tudo. A tetraciclina já explicamos. Tetraciclina, então, com leite não pode, com antiácido não pode. Posso perguntar na prova? Esse é o exemplo clássico, mais batido de interação droga-nutriente. Esse vocês não podem sair daqui sem saber. Nunca. Vai cair em concurso, vai cair para sempre isso para vocês, tá? Ficamos por aqui hoje, então? Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Divirtam-se nesse final de semana, mas com moderação. não misturem. Cuidado, porque a vida é uma só. Não tome omeprazol depois de comer. E o melhor de Só tudo, antes. nem ventou. Não ventou. Inventou. Ai, que bom. Eu tô doido pra inventar. Eu falei até que eu escolhendo a ritmo, apesar. Não, advertência. Pra que isso?